Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, com alegria e entusiasmo, nós celebramos a nossa fé que se expressa na prática da caridade e do serviço aos irmãos. Então, na liturgia de hoje, nós celebramos o que devemos viver a cada dia, a partilha do pão e da palavra. Então, a primeira leitura de hoje está em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 24, depois o versículo 26. Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 24, depois o versículo 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, se a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, esquentai-vos e aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? E assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem, mas o homem é vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, essa primeira leitura, São Tiago hoje nos adverte, que a fé sem obras é morta, e afirma que até mesmo os demônios creem, mas estremecem. Então, logo, a fé precisa mover-se na direção de Deus e de nosso próximo. Precisa encontrar a expressão concreta. Então, a fé cristã não é fruto de abstrações, tampouco mero ato intelectivo, nem tampouco um mero ato intelectivo. Não são palavras que se tornam não são palavras, que nos tornam discípulos de Jesus, mas atitudes concretas como a prática do bem, e renúncias ao maligno. Então, que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, praticar o bem, a todos, praticar o bem aos que precisam e sempre confiar em Deus, confiar em Jesus e anunciar a sua palavra, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 8, versículo 34, a 38, e depois o capítulo 9, versículo 1. Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 38, depois o capítulo 9, versículo 1. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, siga-me. Porque a qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Então, o Evangelho hoje,
Jesus hoje, né, ao anunciar o mistério da sua paixão, lembrou aqui aos discípulos a necessidade da abnegação de si. Quem quiser ser bom discípulo deverá renunciar a si mesmo, para que, abraçando a sua cruz cotidiana, possa encontrar nele a vida verdadeira. Então, diante disso, o aparente paradoxo de que fala Jesus ganha sentido. Então, para salvar a sua vida, o discípulo haverá de perdê-la para este mundo. Então, deverá renunciar à pura materialidade desta vida, né, para receber a graça de participar da vida divina. Então, que nós realmente possamos sempre ouvir, né, sempre acolher, né, o que Jesus fala pra gente e sempre colocar as palavras de Jesus em prática, tá certo? Então que a gente possa realmente sempre, cada vez mais, anunciar o Evangelho de Cristo a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.